Em meio a situações delicadas, torna-se essencial estabelecer uma comunicação fluida e empática com o paciente e sua família. Mais do que transmitir informações, uma comunicação eficaz tem o poder de transformar momentos desafiadores em experiências de acolhimento e apoio mútuo. As diretrizes do protocolo SPIKES podem auxiliar nessa tarefa. Nesse vídeo, vamos demonstrar como aplicá-las, criando um ambiente de suporte para médicos, paciente e família. Nós vamos conhecer o seu Mário, que está aqui atrás. Ele tem 57 anos, é casado, trabalhou como motorista de ônibus por muitos anos e tem um ensino fundamental. Fumou durante 40 anos. Teve uma dor no peito muito forte enquanto trabalhava e foi levado à UPA, transferido então à UTI coronariana. Estamos hoje no segundo dia de internação do seu Mário. Ele foi diagnosticado com infarto agudo do miocárdio, com supra de ST, com dor persistente que durou menos de 12 horas. Foi realizado um cateterismo na urgência que revelou múltiplas lesões, incluindo uma lesão no tronco da coronária principal. Foi realizada uma reunião de toda a junta médica, composta por cardiologista clínico, hemodinamicista e a equipe de cirurgia cardíaca. E então a conclusão foi por indicação de uma revascularização miocárdica. O primeiro passo do protocolo SPIKES, que é o S de Setting, é a preparação. Essa preparação é fundamental para que nós possamos fazer a comunicação de más notícias. Ao dedicar um tempo para preparar o cenário, você vai criar um ambiente de confiança e respeito, tornando esse momento mais tranquilo. É importante que o profissional revise antes o prontuário, esteja a par de todos os dados clínicos e exames pertinentes do paciente. Importante também se preparar para não ter distrações, o telefone celular desligado e garantir um ambiente de privacidade e respeito. O segundo passo do protocolo SPIKES, Perception ou percepção, dá ao profissional o momento de observar e compreender qual é o nível de conhecimento, de compreensão que o paciente tem no seu quadro atual. Aquilo que ele já sabe, aquela informação que ele já recebeu e o ponto onde ele está. O terceiro passo é o Invitation ou o convite. É importante observarmos qual é a intenção do paciente, qual é a expectativa que esse paciente tem naquela conversa. Então é um momento em que o paciente e seu familiar podem nos dizer o que eles estão esperando para que nós possamos nos preparar e dar a eles exatamente o que eles precisam. Importante não trazer todas as informações de uma só vez, fazer a comunicação de modo pausado, gradual e respeitando o ritmo do paciente e da família. O quarto passo é o knowledge, ou o conhecimento. Quer dizer, a comunicação, a informação em si, aquela notícia que eu tenho a trazer. Nesse momento, o profissional tem que estar atento à sua linguagem, tanto verbal quanto não verbal. Evitar o uso de jargões, o uso de palavras muito técnicas que possam impactar e dificultar a compreensão. O quinto passo do nosso protocolo é o emotions, ou emoções. É importante que o profissional reconheça e valide as emoções do paciente e do seu familiar, do seu interlocutor naquele momento, demonstrando empatia e presença. A escuta ativa é uma habilidade fundamental para essa recepção, percepção e acolhimento das emoções. O sexto e último passo do nosso protocolo SPIKES é a Strategy and Summary. É a estratégia e o resumo, ou seja, o profissional vai finalizar, vai encerrar aquela comunicação. Recomenda-se nesse momento que já demos ao paciente uma noção de quais serão os próximos passos, como se a gente já mostrasse um horizonte a ser percorrido. Depois daquela má notícia, a gente tem algo a fazer. Então isso traz um alento, isso traz uma perspectiva. Um alerta importante. Embora o protocolo SPIKES seja uma ferramenta interessante e válida para estruturar a comunicação de más notícias, é fundamental que o profissional entenda que nada vai substituir a arte e a habilidade da comunicação. É preciso ter sensibilidade e discernimento. Não queremos aqui propor um trilho, mas uma trilha, ou seja, é uma diretriz, mas que obviamente vai ser flexibilizado e adaptado a cada contexto individual. Depois de conhecerem os passos do SPIKES, eu os convido a assistir uma simulação realística em que um médico traz uma má notícia num contexto de UTI coronariana. Com licença. Boa tarde, seu Mário. Boa tarde. Como vamos? Tudo bem.
Vejo que o senhor está acompanhado. Como é que é seu nome? Letícia. Letícia. O que você é do seu Mário, Letícia? Sou filha dele. Filha, muito bem-vinda, é né? minha caçula, doutora. Quantos filhos o senhor tem, seu Mário? 8. Meu Deus, trabalhou bastante? Bastante. Maravilha. Letícia, então, é a caçula. Minha caçula. E está aqui ao lado do pai. Importante, né, seu Mário, esse apoio? Ela sempre me acompanha. Eu gosto que ela saiba de tudo, viu, doutora? Perfeito. É importante para mim que ela saiba de tudo, acompanha tudo. Sim, estamos aqui para te ajudar, né? Muito bem, então o senhor me falou que passou bem. A dor passou, a dor no peito passou, tô menos cansado, mas não consegui dormir à noite não, viu, doutora? Acho que deve ser preocupação, né? Eu fico satisfeita que a dor tenha melhorado, que o cansaço esteja melhor, mas eu queria saber um pouquinho mais dessa preocupação, seu Mário. O que preocupa o senhor? É que lá na UPA falavam pra gente que eu tive um infarto. Isso é grave, né, doutora? As pessoas morrem disso, né? De fato, seu Mário, o senhor tem razão. O infarto é uma coisa grave e é por isso mesmo que nós precisamos tomar algumas providências para que isso não aconteça de novo. Doutora, a gente quer saber sobre tudo, tá? Meu pai, ele vem sentindo essa dor, mas não procurou o médico antes e agora a gente está aqui. Qual foi o resultado do exame? Podemos discutir sobre o resultado do exame, seu Mário? Tudo bem para o senhor? Sim, por isso eu quero que ela saiba de tudo. Sim, e o senhor também? Sim. Também. Então, o exame que a gente faz é para a gente estudar os vasos do coração, que levam sangue para o coração. Quando a gente faz o exame, chama cateterismo, a gente observou que vários lugares, vários vasos do coração estão entupidos. Então, o que acontece? O sangue não chega no músculo, que é a bomba que faz o coração bater. Esse, então, foi o resultado do exame, e o que nos preocupou é que um dos grandes vasos, dos mais importantes vasos que leva o sangue para o coração, está com um entupimento bastante grave. Então, esse foi o ponto-chave, o motivo da nossa principal preocupação. Nossa, então é muito grave. É grave. O que significa isso tudo, doutora? Significa que nós precisamos tomar uma atitude para que esse lugar que está prejudicado não sofra ainda mais, porque o infarto é quando o músculo sofre, ou seja, o sangue não chega naquele músculo e ele então morre, e a gente chama isso de infarto. Então o senhor já teve um infarto e nós não queremos que o senhor tenha outros. Faz sentido, seu Mário? Faz. Nossa, filha, eu tô preocupado. Eu acho que eu não vou sair daqui. Eu acho que eu vou morrer. Calma, pai. A gente já tá aqui, né? Agora vamos tratar, né, doutora? A preocupação do senhor, seu Mário, é totalmente genuína. Eu imagino que receber essa notícia seja muito difícil para o senhor. Né? Algo que ameaça a vida, que coloca o senhor sob um risco. E muda todo o plano do senhor. Ninguém põe no plano ter um infarto. Não é verdade? Mas o senhor está aqui, num local que tem condição, que tem uma equipe extremamente experiente, preparada e que vai dar o suporte necessário para o senhor. Então, o senhor não está desamparado e nós temos propostas a fazer. Então qual que é o próximo passo, doutora? Vamos falar do próximo passo. Diante desse nível de entupimento, o senhor imagina, por exemplo, uma mangueira que está com um entupimento muito, muito grande. O jeito melhor que a gente tem é fazer uma chamada ponte de safena. O senhor já ouviu falar dessa cirurgia? Que às vezes a gente ouve alguém conhecido na televisão. Um amigo lá da empresa de ônibus fez uma cirurgia dessa. Fez essa cirurgia. O senhor tem ideia do que é essa cirurgia? Abre o peito e conserta o que está errado, estragado lá dentro. É isso? Isso. É isso, né, filha? Já ouvi falar sobre isso. É isso mesmo. A gente usa uma veinha, um outro vaso do corpo, para a gente criar como se fosse uma pontezinha. Por isso chama ponte de safena. A gente pega a safena ou outras veinhas e coloca lá para poder fazer um novo caminho para o sangue chegar onde ele tem que chegar. Então, a cirurgia é uma cirurgia complexa, a gente precisa, como o senhor falou, abrir o peito, né? Fazer aquela cirurgia maior, não só aquela que vai pelo catéter. Então, é uma cirurgia mais complexa e aí a gente acha que é o melhor caminho para o senhor. Doutora, e tem risco de morrer na cirurgia?
Tem. Toda cirurgia desse porte existe um risco, não é um risco grande, mas existe. Toda cirurgia tem risco anestésico, podem ter complicações, seu Mário. Mas uma coisa importante que eu gostaria de compartilhar com o senhor é que não fazer a cirurgia coloca o senhor em um risco muito maior. Porque não fazer a cirurgia é ficar com aquele vaso importante entupido, lembra? Então esse risco a gente não quer seguir correndo. Por isso, nós vamos optar por fazer um procedimento com uma equipe preparada, inclusive a equipe de cirurgia cardiovascular virá conversar com o senhor terá a oportunidade de perguntar dados, questões mais técnicas que eu não saberei explicar para vocês, não sou eu que faço a cirurgia, mas é importante também que vocês tenham esse espaço para perguntar diretamente para a nossa equipe cirúrgica. O senhor acha que isso seria conveniente, algo que traria segurança para o senhor, seu Mário, essa conversa com a equipe? Doutora, mas e se eu mudar o meu jeito, doutora? Se eu parar de fumar, se eu parar de beber, se eu me alimentar direito, será que com isso, mesmo assim, ainda precisa da cirurgia, será? Essas mudanças de hábito, seu Mário, são excelentes e muito bem-vindas. Mesmo o senhor fazendo a cirurgia, nós vamos recomendar fortemente que o senhor siga esses hábitos saudáveis. Mas os hábitos saudáveis não vão desfazer aquele lugar que está entupido, o senhor compreende? E a gente vai continuar correndo esse risco. Entendi. Entende? Não, mas eu quero o que é melhor para mim, né, filha? Então, vamos fazer a cirurgia, sim. Nós não precisamos resolver nada de imediato, senhor Mário. Nós trouxemos várias informações, falamos de várias coisas importantes. Então, é necessário também um tempo para o senhor deixar isso calar, o senhor pensar a respeito. A gente vai estar aqui, a nossa equipe do CTI estará aqui com o senhor. Nós pretendemos fazer uma transição, o senhor vai estar conosco aí provavelmente até amanhã, e a gente pensa em levar o senhor para a enfermaria, que é um local fora dessa unidade fechada, em que o senhor vai seguir sob cuidados médicos, mas será uma outra equipe, que é a nossa equipe de cardiologia do hospital. E lá seguem todos os cuidados, toda a atenção necessária para o senhor. Então o senhor pode ficar sossegado, e aí a gente vai aguardar então a definição do momento da cirurgia. Nós ainda não temos uma data marcada, a gente depende de algumas organizações internas, para que a gente possa então definir e compartilhar com o senhor, caso essa seja a decisão final de vocês. Mas nós temos um tempinho, vamos pensar com carinho a respeito. Muita coisa, né, filha? Nossa, muita informação. Obrigada, viu, doutora? Nada. Hoje eu gostaria de ficar um pouquinho mais com ele, posso? Claro, com certeza, seu Mário. O senhor gostaria de ter a companhia da Letícia? Sim. Com certeza. Obrigado, e aí vocês né? podem conversar um pouquinho mais, trocar ideias, às vezes vão surgir outras dúvidas que agora, nesse primeiro momento, o impacto é grande, a gente às vezes fica um pouco perdido, né? Uhum. E depois que o médico vai embora, vem um monte de perguntas. Então a gente vai estar aqui, aí eu volto, nós conversamos de outro momento, para saber se tem mais alguma dúvida que a gente possa esclarecer. Uhum. Obrigado, doutora. Nós temos também uma psicóloga na nossa equipe, que é uma pessoa muito bacana, que eu acho que vai poder ajudar vocês. Então eu pretendo chamá-la para conhecê-los, para conversar um pouquinho, trazer um outro Acho que é bom, tipo né, de filha? suporte. É ótimo. Podemos? Sim. Então esse será o nosso próximo passo, viu? Obrigado. Eu vejo o senhor amanhã, e se você estiver por aqui, novamente nos encontraremos. Letícia, boa tarde para o senhor, seu Mário. Obrigado, viu? Com licença, até logo, Letícia, prazer, viu?